gente, tudo bem? Tô aqui, Matheus, e hoje a gente vai dar nosso estudo. E nosso estudo de hoje vai ser sobre amar os nossos inimigos. E bom, a gente vai ler em Lucas 6, versículo 27 e até o versículo 36. Antes da gente ler, eu vou explicar um pouquinho do que estava acontecendo. Jesus estava numa região que ele estava ensinando os discípulos dele sobre alguns ensinamentos. E até nos versículos anteriores, nos versículos 20 até os versículos 26, Jesus ele estava falando sobre bênçãos e condenações para os discípulos deles. E então a gente vai ler aqui no versículo 27 de Lucas. Eu vou ler na versão NVT. Podem acompanhar aí na tela comigo, tá bom? Mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se a quem pedir e, quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fizerem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E, se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Gente, esse texto aqui ele é bem forte, para falar a verdade, porque a Bíblia fala e Jesus nos fala para amar os nossos inimigos, né? E quando eu era pequeno, mano, eu sempre começava a gostar da pessoa quando ela fazia algo pra mim, entendeu? Tipo, algo de bom. Ou quando ela me dava algo, eu era generoso com ela. E eu também brincava com meu irmão, tipo assim, eu falava: ei, eu não vou te dar mais bala, eu não vou te dar mais bala, nem ito, nem cat. Que tipo, eu não vou te dar mais bala, nem pirulito, nem chiclete, porque ele fazia algo de ruim pra mim. Então, tipo, a Bíblia nos fala que quando a gente tem essas atitudes, a gente tá errado. A gente não pode pagar as coisas na mesma moeda, sabe? E a Bíblia fala no versículo 27, e a gente vai ler de novo, fala assim: mas a vocês que me ouvem, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Jesus está falando pra gente que a gente não pode pagar as coisas na mesma moeda. Principalmente quando ele fala assim: abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. E isso é tipo, eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa faz algo de ruim pra gente, algum amigo ou até pessoa que você não gosta, em vez de a gente pagar na mesma moeda, a gente agir com atitudes erradas e machucar essa pessoa emocionalmente ou bater nela, a gente tem que ser bom com ela. A Bíblia fala pra gente orar e abençoar essas pessoas, pedir pra Deus que elas possam melhorar. E é uma das coisas que eu mais tento ultimamente, principalmente com meu irmão, porque quando ele fala alguma coisa grossa pra mim, eu revido ele com a mesma atitude, eu tô sendo errado. A Bíblia fala e Jesus fala que eu estou errado. E a gente tem que ser bom. Nós temos que ser bom. Seja bom.
com as pessoas, e não é apenas com nossos amigos. E no versículo 29, vamos ler aqui, fala assim: se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir e quando... Olha aqui. Dê a quem pedir e quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. E esses versículos estão falando para a gente nunca revidar. A gente não pode revidar quando a gente tem essas atitudes. Eu vou dar um exemplo. Questão de contexto esportivo. A gente tá lá jogando uma bola, daí do nada o cara chega e te dá um chute. Do nada, jogando bola, te dá um chute e te xinga. Normalmente, a gente ficaria muito bravo e tentaria bater nele de novo e xingar ele de novo. Só que a Bíblia fala pra gente não fazer essas coisas. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é uma das coisas que a gente tem que trabalhar no nosso coração, da gente nunca revidar, porque, cara, é difícil, e principalmente quando o versículo 30 ele fala assim: quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. E é muito, muito pesado esse versículo, porque eu vou dar um exemplo que eu vou explicar melhor. Imagina que você está comendo teu lanche no intervalo e chega um cara e pega teu lanche. O que tu faria? Tu ia correr atrás dele. E isso daí vamos dizer assim, um cara que fez isso, ele quer briga, entendeu? Ele quer chamar atenção. E pelo fato de você não correr atrás dele, ele vai pensar: nossa, cara, essa pessoa é diferente. Ela não quer brigar comigo. Imagina, o cara, ele pega teu lanche e você fala assim: tá bom, pode ficar, Deus te abençoe. O que ele vai agir? Ele vai nossa, né? Ele vai ficar assustadão. E no versículo 31 ele fala assim: façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Ou seja, é realmente a gente fazer o que a gente quer que as pessoas nos façam. E às vezes as nossas atitudes que a gente faz não são as que a gente gostaria de receber. Tipo, às vezes maltratar uma pessoa ou a pessoa nos xingar. A gente não queria que isso acontecesse conosco, então a gente tem que saber racionar as nossas atitudes, sabe? Bom, agora a gente vai ler o versículo 32 ao 34. Vamos lá. Tá aparecendo aí na tela. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem deste modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Bom, nesses versículos, Jesus está falando que a gente tem que ter um amor pelo próximo, de um amar sem receber, de um amar sem querer algo em troca ou sem querer que a pessoa te devolva, entendeu? É tipo o verdadeiro amor ao próximo. Isso encaixa dentro do maior mandamento, que está em Mateus 22, 39. Vamos ler do 37 até o 39. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. E bom, esse amor sem receber é um amor que Jesus fala em Mateus, sobre o nosso maior mandamento que Deus nos enviou, que é amar seu Deus de todo o coração, nosso Deus de todo o coração, e amar nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, é amar realmente nosso próximo como a nós mesmos.
E isso se encaixa também para os nossos inimigos, não só para os nossos amigos, não só para as pessoas que amam a gente. Se encaixa também para as pessoas que não nos amam, que não gostam da gente ou que nos perseguem. E vamos ler rapidinho o versículo 32. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E bom, Jesus está falando que merecimento tem aquele que ama alguém que o ama, ou seja, que mérito tem? Porque, vou dar um exemplo, cara, amar nossa família é muito fácil, amar nossa família é realmente muito fácil, porque eles nos amam antes da gente nascer, então é muito fácil a gente amar eles, porque eles sempre se dedicam pra gente, muitos casos não, mas a gente ama eles, pelo menos alguém da nossa família a gente ama. E porque é fácil, cara. Agora é muito difícil a gente amar aquela pessoa que sempre tá puxando o saco de um, ou sempre tá batendo numa pessoa, ou sempre tá implicando conosco. É muito difícil. Mas a Bíblia fala que a gente tem que amar essas pessoas também. Entende? E bom, no versículo 33, ele fala assim: E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem, que mérito tem? Até os pecadores agem deste modo. A Bíblia está falando que fazer o bem para aqueles que fazem o bem para a gente também é muito fácil. E que merecimento tem a gente fazer isso, né? Bom, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9, se eu não me engano, fala assim, versículo 14, ele fala assim: Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Ou seja, a gente tem que abençoar essas pessoas. Como a gente pode abençoar essas pessoas? Bom, eu vou dar um exemplo. Essa pessoa, vamos dizer assim, te bateu ou te encheu teu saco. A gente, em vez de a gente revidar, como eu estava falando antes, aquela questão de revidar no esporte, a gente pode falar assim: Ei, mano, eu sei que você chegou forte em mim, mas ó, não tem problema, tá bom? Ou sei lá, começar a orar por essa pessoa e começar realmente a abençoar essa pessoa, porque que merecimento tem a gente abençoar aquelas pessoas que nos abençoem? Claro que a gente tem que fazer isso, só que, cara, a gente tem que ser exemplo. Nós, como os filhos de Deus, a gente tem que ser testemunha, e é muito difícil, mas quando a gente tem essas atitudes de abençoar aquelas pessoas que não gostam da gente, a gente tá tendo um bom testemunho, as pessoas em volta vão tipo olhar assim: nossa, cara, aquele garoto, nossa, ele, você viu? O fulano bateu nele, mas ele falou assim: não, mano, não tem problema, deixa eu abençoe, ele não revidou. Então, cara, a gente tem que ter esse pensamento, sabe? De querer abençoar, de querer não revidar certas atitudes, entendeu? E outra coisa, no versículo 34 ele fala sobre emprestar. Vamos ler rapidinho, tá aí na tela. E se emprestam dinheiro apenas ao que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Ou seja, mano, emprestar ou dar alguma coisa para alguma pessoa que pode devolver isso para você é muito fácil. Porque às vezes a gente até faz isso com gosto. Tipo assim, fulano pede assim: mano, empresta R$2. E tu vê tipo assim: nossa, ele é bem financeiramente, eu vou dar esses R$2, eu decidi dar os R$2 pra ele, porque você sabe que ele pode devolver. Mas às vezes a gente fazer isso pra alguma pessoa que é, vamos dizer assim, um pé rapado, é muito difícil, porque você fala assim que você vai pensar: nossa, ele não vai me devolver. Ou pra aquele amigo malandro teu, que ele pede R$2 ou pede uma caneta emprestada e você sabe que ele não vai devolver. Então, tipo, tu fica: mano, o que eu faço? Eu sei que eu nunca mais vou ver essa caneta na vida, mas a gente tem que emprestar essas coisas, a gente tem que dar, entendeu? Sem a expectativa de receber algo de volta, porque a Bíblia nos fala assim, que a gente tem que emprestar e dar às pessoas, mesmo se elas não podem devolver, entendeu? Porque se a gente faz todas essas coisas, se a gente faz o bom apenas para os nossos amigos, ou se a gente ama só nossa família,
ou se a gente empresta nossas coisas só para os ricos ou que podem devolver essa coisa, a Bíblia fala que até os pecadores fazem isto. Mas Jesus deu conhecimento, Jesus deu ensinamento, e na parábola também do pão e dos peixes, ele alimentou uma multidão inteira, e ele sabia que essa multidão não poderia, dar isso de volta para Jesus. Mas Jesus também, ele fez o bem, ele curou todos, ele sabia que essas pessoas não poderiam fazer isso de volta para ele, mas ele fez todas essas coisas. E Jesus também nos amou. Em 2 Coríntios 8, versículo 9, ele fala: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Bom, gente, esse versículo, ele fala que, embora Jesus fosse rico, ele desceu e se fez pobre como nós, para que ele nos tornasse rico, que a gente possa ir para o céu um dia. Jesus, um dia, ele morreu no nosso lugar e nos salvou, para que a gente possa poder estar com Deus um dia. E bom, gente, Jesus e Deus. No versículo mais conhecido, acho que do mundo, fala assim, João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus se fez pobre e morreu uma morte de cruz totalmente horrorosa, e tem especialista que fala que a morte de cruz é uma das mortes mais dolorosas que tem, e Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. Ele foi humilhado, foi chicoteado, cuspiram na cara dele, totalmente por amor por nós. E a principal forma de amor foi a morte na cruz. Foi a morte que Jesus morreu para nos dar vida, e depois de 3 dias ele ressuscitou. A gente pôde ver isso nesse domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou. Não é coelhinho da Páscoa, não é Papai Noel, é Jesus. Não é jogador de futebol, é Jesus. Porque Jesus, ele nos ama muito, que morreu no nosso lugar. E a gente tem que, às vezes, dar um estalo na nossa vida, a gente tem que acordar, porque isso realmente aconteceu. E bom, no versículo 35 fala: portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão no céu será grande, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Bom, no versículo 35 e no versículo 36, Jesus dá uma ênfase de novo no amar, no fazer o bem e emprestar a todas as pessoas. Não é somente com os nossos amigos, é com todas as pessoas, todos os nossos inimigos. A pessoa que você não gosta, a pessoa que fala mal de ti, é com todas essas pessoas a gente tem que amar, porque a gente vai estar fazendo isso para obedecer a Deus, e Deus fala que isso tem uma recompensa, que a gente vai receber isso no céu. Então, gente, essa foi uma devocional não, um estudo que a gente teve pra gente estar junto. E bom, eu espero que vocês reflitam nisso e não esqueçam do que a gente tá falando, entendeu? Qualquer dúvida, falem comigo. E é isso, gente. Falou, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.